Olá, bem-vindos Olá, e bem-vindas. Bem-vinda, Regina. bem-vinda, Jéssica. Bem-vindos todos vocês. Que bom! Vamos para mais um Nós Humanos e hoje a gente vai falar de um nó que nos que nos chega assim, né, para a gente pensar juntos. E o nosso tema de hoje é sobre evolução. Então a gente quer conversar um pouquinho, né, sobre isso porque é um tema que a gente pode pensar assim, o que que isso tem a ver, né, com desenvolvimento pessoal, com educação e principalmente, né, com as pessoas que chegam até a gente para os nossos atendimentos. O que que isso tem a ver com evolução? Então a gente quer conversar para vocês e trazer para vocês um pouco da nossa visão, né, da nossa caminhada e do que a gente consegue, através da nossa experiência, sentir e perceber em relação a esses temas, né? Então, vamos É começar, né, falando um pouquinho sobre o que que tu entende por evolução, Regina. Vamos começar, assim, eu e tu falando sobre as nossas visões a partir isso. disso. Eu gosto de pensar a evolução num micro e num macro contexto. O meu pessoal, individual, né, que está ali vivendo uma vida, e o da humanidade, né? Por isso a gente está aqui no nós humanos. Então, tem o eu, tem o tu, dentro desse nós humanos. Então, toda vez que nasce um bebê, nasce a humanidade de novo. O bebê está ali curioso, descobrindo o mundo, descobrindo as coisas, muito, né, voltado para si, são suas coisas, é tudo a partir de si que Uhum. há essa descoberta. E, e se a gente olhar para essa jornada humana, o tempo que nós precisamos para descobrir as coisas, para experimentar, para ter contato, para fazer relações, para fazer conexões, né, para estabelecer essas relações e fazer as conexões, foi muito tempo, né? Essa humanidade vem se desenvolvendo há muito tempo. E o humano também, né? O serzinho humano ali também precisa desse tempo. E o ser humano é o único bichinho que não vive sozinho. A gente, se for largado, não sobrevive. Então, nós precisamos do outro, do olhar do outro para nos cuidar, para nos autorizar, para nos validar e para fazer essa fronteira de quem eu realmente sou. E aí a gente vai estar falando tanto no âmbito cognitivo, emocional e físico, né? E agora a gente pode acrescentar um outro pilar espiritual também, Uhum. de quais são as crenças, né? De qual é a fé, de qual é a intenção das, das pessoas que cuidam desse ser humano que está nascendo. Então temos esses 4 pilares aí, né? Que eu acho que são bem importantes. E aí esse ser que nasce, ele evolui, ele cresce, ele se desenvolve, né? E aí ele vai precisar desse contexto histórico, cultural, cronológico, para saber em que momento ele está. Porque a gente vai pensar numa criança de 1200, uma criança dos anos 2000, numa criança dos anos 2023, a gente tem muita diferença, né, do que é essa evolução enquanto pessoinha e enquanto humanidade. E eu fiquei pensando, né, a gente tem esse nosso desenvolvimento, que ele, né, passa por todas essas dimensões. E é muito interessante, né, que a gente foi vendo a humanidade se desenvolver, trazendo muitos novos recursos, né, para a gente utilizar. E aí a professora, né, Lucilena Galvão, tem um recorte dela que está nas redes sociais, né, de uma entrevista de uma aula que ela deu, né, e aí ela fala, né, que o humano, ele desenvolveu muitas tecnologias, né, muitos recursos, mas ele, como desenvolvimento pessoal, humano, não acompanhou esse desenvolvimento, né? Então, a gente tem aí hoje uma humanidade que é muitas vezes imatura, vingativa, né, com dificuldade de relacionamento, né? Então, o que que chega para nós nos nossos atendimentos? São as relações, né? A gente vai encontrar dificuldade
na hora de se relacionar com o outro. E aí parece meio contraditório, né? Então, eu me desenvolvi, inclusive capacidades cognitivas incríveis, né? De Uhum. conseguir projetar coisas como uma inteligência artificial, né? E no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu não consigo estabelecer um relacionamento que tenha respeito, né? Que comporte as diferenças, que tenha uma compaixão, né? Que eu saia do meu mundinho e olhe para as necessidades do outro e faça essa interconexão. E aí tu trouxe algo que para mim me comove muito, assim, que apesar, né, de todo esse desenvolvimento que a gente vê, a gente ainda né, nós ainda somos esse ser que não sobrevive sozinho, né? Então, assim, num momento de doença, onde essa máquina humana, que é igual para todos nós, falha, acabou, né? A gente volta para esse ponto de fragilidade, de vulnerabilidade, de uma. É muito volátil, né? A nossa existência aqui, Exato. porque ao É, mesmo é, tempo que a gente está, daqui a pouco a gente não está mais, né? Então, isso E me aí a gente comove está muito falando de pensar. nascimento, vida e morte, né? É muito, muito forte isso. É. A tua fala tá riquíssima aí, tá cheia de coisinhas aí, tá? Eu não sei nem como é que eu vou pegar tudo aí o que tu falou. Mas se a gente pensar, né, em termos desse desenvolvimento humano, é muito interessante. Agora, é que a gente está gravando o programa um pouquinho antes do que ele vai ao ar, né? Para poder, né, cumprir a nossa meta do 15 em 15, né? Então, agora, no meio do mês de setembro, foi descoberto, numa escavação, num país lá da África, uma estrutura de árvore, né? E que foi, digamos assim, esculpida, né? Foi forjada para encaixar. Eles estão ainda em pesquisa para descobrir se isso era pilar ou se era, como se diz, suporte de um telhado, mas a forma de encaixe supõe, né, se indica que há uma construção de proteção. Isso datado de mais de 400 mil anos atrás. Então, numa época que nós, ainda enquanto estudos, não tínhamos a presença do Homo sapiens. Então, Uhum. são os nossos ancestrais, ou o Homo sapiens veio antes, a gente tem muita coisa para descobrir e coisa muito mais antiga do que isso muda tudo, muda a nossa concepção dessas tecnologias que nós fomos inventando. Porque tecnologia não necessariamente é luz elétrica, não necessariamente é botão. Tecnologia é tudo que a gente vai construindo para resolver situações de desafio, problemas que a gente tem no enfrentamento do dia a dia e que vem trazendo o conforto, porque o ser humano o ser humano não é do trabalho, né? Isso eu gosto muito dos nossos filósofos e sociólogos que trabalham isso. A gente não foi feito para o trabalho. O ser humano sempre que consegue algo que facilite o trabalho, que acelere os processos de produção, a gente se realiza enquanto humano, porque a gente precisa do nosso tempo de descanso, do nosso tempo criativo, do nosso tempo de convívio. E enquanto a gente está trabalhando, a gente não tem esses outros tempos. E aí, para que a gente continue evoluindo, né, tu traz na tua fala, é de relacionamento, é de conexão, é do outro. Só que se eu tô só trabalhando, e hoje em dia a gente tem uma estrutura de trabalho de 8 a 12 horas por dia, e eu ainda preciso de talvez 8 a 10 horas de sono, gente, o que sobrou, fora o que eu preciso de tempo para tomar um banho, comer, o que está sobrando de tempo para eu me relacionar com o outro? Para eu sair, né, fazer um passeio, conversar com alguém, fazer uma caminhada, mesmo uma atividade física, muito pouco. Então, a gente começa a não cuidar mais deste corpo em função desse aceleramento e a gente prejudica o nosso processo evolutivo, porque a gente está muito sobrecarregado, né? Mas aí, amarrando isso com aquilo que tu trouxe sobre a questão desse relacionamento, é de entender o tempo das etapas de desenvolvimento. E aí é muito bonito, tem um estudo que fala sobre a invenção da infância, que é um estudo que me agrada muito, me é muito querido. Porque se a gente for parar para pensar, a criança é um período de tempo muito curto,
né, na nossa vida toda. A gente é criança até os 10, 11 anos aqui, né? Segundo o ECA, até os 11 anos. E a gente vive até os 90, 100 anos. Então, é um percentual muito pequenininho de tempo que a gente é criança. Mas ele é extremamente determinante para toda a nossa vida. E se a gente olha para a história da humanidade, a gente vai ter a invenção da infância, ou o aparecimento de uma infância protegida, por volta dos anos 1400, 1500. O que se fazia com as crianças antes? Qual era o papel delas na sociedade? Então, a gente tinha uma expressão que dizia, né, saiu dos coeiros, né, largou as fraldas, já estava no mundo. Porque como toda a comunicação era de boca para ouvido, para amparar, as crianças, logo que aprendiam a falar, já estavam entendendo e, portanto, já estavam vivendo em sociedade. As casas na Idade Média eram grandes salões, onde as pessoas ali comiam, dormiam, guardavam seus animais, os seus, digamos assim, a sua produção, era tudo nesta grande casa, né? A questão das divisórias, esse não era muito claro, né? Era diferente, né? Então, lá as crianças muito cedo viravam artesãos, como é que era? Tem um termo, agora não vai me vir, mas enfim, a coisa do artesanato, né, do feito nas coxas, virava, né, o estagiário, né, ele ia aprender o ofício, ali seus 10, 12, 8 anos, já entregue a um mestre que ia ensinar um ofício, né? Então, a família seguia tendo seus filhos e aquele já estava encaminhado na vida. Então, quando em 1400 e alguma coisinha há a invenção da prensa tipográfica, que eu passo a precisar ler e escrever, porque até então a escrita era manual para muito poucos, muito nos monastérios, né, em lugares muito restritos, e ainda a gente ainda tinha os copistas, né, que eram pessoas que copiavam sem muito entender aquilo que estavam copiando. Poucas pessoas liam com compreensão. Mas depois da invenção da prensa tipográfica, eu preciso que as pessoas leiam o que está escrito. Então, o conhecimento começa, já era produzido em maior quantidade, começa a ser armazenado nos livros. Tanto é que os primeiros livros é um manual de higiene e o outro é um de bons costumes, né? Do tipo, lavar as mãos e não cuspir no chão, né? Então, eram as necessidades, né? E mas eu não consigo sair dos coeiros e ler. Eu preciso de outras habilidades para aprender a ler. Então, eu preciso preservar esse tempo, do 0 até os 6 anos, não mais só do 0 até os 2, até os 6, para essa criança ter habilidades de numeralização, sequência, classificação, reversibilidade do pensamento, para poder se alfabetizar e aí, então, poder ler e consumir, né, ligado também já a essa estrutura de consumo, o material que é produzido, né? E aí, de lá para cá, tem outras evoluções aí no meio do caminho que a gente pode conversar daqui a pouquinho. Mas só que a gente já tem um monte de coisa para pensar, o quanto a gente começa a criar um nicho de entendimento dessa infância, que agora entra em choque quando a gente vem com as IAs, os chat GPTs e o próprio computador e o celular de tela de rolagem infinita. Porque eu já não preciso mais ler, eu escuto. E aí, será que aqui a gente não está num retorno a esse final de infância, que é uma questão que vem, né, nos instigando a refletir, né? Como que é essa nova infância agora, que talvez não precise mais tanto da escrita, onde a escrita tem um papel muito pequeno, onde a gente lê pouco, onde a gente escreve pouco, onde os textos estão cada vez mais curtos, e o chat GPT responde para nós aquilo que a gente não sabe, né? Tu falou ali só para trazer para as pessoas, né? Parampara é um termo em sânscrito que a gente utiliza, né, para dizer que naquela época não existia, a gente não tinha como buscar recursos escritos, né, de conhecimento. Então, era Imagina, falado os papiros eram em linho e era caríssimo, e eram poucos que tinham isso. acesso, né? Então, todas as tradições, todos os costumes, todo o conhecimento era passado, como a gente fala assim, né, comumente de boca a boca, né? Então, se Uhum. escutava aquele, aí, tá. Então, isso era uma. Eu fico pensando assim, né? Nessa época, a gente tinha uma habilidade que a gente hoje acho que também vem perdendo, que é a habilidade de escuta, Ah, né? escuta. Porque
eu preciso escutar, porque era só aquele momento que eu tinha para aprender, não tinha como registrar, né? Não tinha como escrever no meu caderno o que é mesmo que tu falou, que eu vou anotar aqui para depois consultar. Então, o nível de presença, né, e de apreensão daquilo que estava sendo transmitido precisava ser, né, diferente do que é hoje. Então, com a chegada da, da prensa, e a gente começa a organizar esse conhecimento, né? Então, começam a surgir conhecimentos organizados onde a gente pode ter acesso para consultar, né? Exato. E E isso olha o já privilégio, muda. a gente grava uma aula que a gente pode parar, a gente pode voltar a assistir, a gente aqui está conversando e o pessoal vai poder assistir depois, vai poder parar, pesquisar algum termo que não sabe e voltar aqui, porque a gente está falando de informação que vira conhecimento, né? Que vira formação. Isso, isso. Então, só para esclarecer, né, para vocês, então nessa época era assim. Depois disso, hoje a gente encontra qualquer, né? Eu sou da época que eu comecei, assim, os computadores começaram a surgir na minha pré-adolescência, né? E eu me lembro assim que o meu pai, já que é os nós humanos, né? E a gente fala das É. nossas histórias, eu sempre trago uma história minha, né? Não, e é esse é o ponto, porque era o próximo ponto que eu ia dizer. E aí agora a gente tem que olhar para como foi tudo isso na vida de cada sujeito. Aí sim, ó, tá perfeito. Esse o caminho. Né? Eu me lembro, na época, eu acho que eu devia ter 10, 11 anos por aí. O meu pai vai estudar informática, que era algo assim de outro mundo, né? Sim. E traz uma escola de informática para Cachoeira do Sul, que é a cidade onde a gente nasceu, eu e tu, né? Uma cidade Uhum. pequenininha. E a escola era na garagem da minha casa. Pensa que barato que era Sim. isso. Eu me lembro até hoje, assim, que gostoso que era, que era uma, era uma garagem bem grande, meu pai fez na parte de trás. Então, eu não me lembro quantos computadores tinham, acho que eram uns 6 computadores. E os meus colegas de aula iam lá em casa para aprender, né, a mexer no computador. Então, era, ai, eu não me lembro mais como é que era o nome, né? Mas era um sistema operacional bem rústico, né? Que tinha era uma tartaruguinha que tu tinha que movimentar e tinha os comandos que tu tinha que dar. Então não tinha mouse, não tinha nada. Era um outro universo, assim. Eu me lembro que a gente ficava, nossa, né? A Era o internet, DOS. o Era o DOS, DOS. a Porque daí, Jéssica, internet. olha que interessante, tu lá com 10 anos, passando por esse processo, eu aqui em Porto Alegre, com os meus 18, me tornando professora de informática, porque daí, como eu tinha a formação do magistério e já na faculdade de pedagogia, eu consegui dar aula de informática também. Então, era a união de tudo que tinha de mais maravilhoso, tecnologia e educação. Educação. Então, a gente estava vivendo o mesmo período com pouquíssimas diferenças de idade. Não, e assim, se a gente olhar, é pouquíssimo tempo atrás, né? Não que, né, Exato. nós não somos tão jovens, mas é que, né, comparado com a história da humanidade, é pouco tempo. Então, eu me lembro, assim, internet, tu lembra? Não tinha internet como a gente tem hoje, né? Não, Era internet de escada, tu não conseguia fazer, era tudo, né? Era era ligada por à linha pulso, Jéssica, telefônica. e a telefônica cobra, porque os telefones eram com fios e eles ficavam presos em um lugar da casa. É, Então, a internet chegava de escada por pulso e ela era cobrada por pulso, né? E depois da meia-noite daí era o pulso, ele foi na época que começaram os Orkut da vida lá, que daí o pessoal passava a madrugada para conversar. Acho que aí nós temos uma mudança bem importante de comportamento humano, é, porque como era muito mais barato entrar no pulso à meia-noite e largar só às 6 da manhã, uma geração trocou o dia pela noite, né? Porque daí ficava acordado de noite, porque daí era mais em conta e podia se conversar, é. coisa que durante o dia era caríssimo. E aí tinha os picos do pulso de cobrança, que era meio-dia e à tardinha. Então era E a assim, gente ó, tinha era muito cara a a internet. gente tinha na geladeira uma tabelinha dos valores com os horários para todo mundo saber, né? Porque para usar, né, Horários possíveis e impossíveis de uso. horários possíveis, assim. Então, eu vivi muito isso, assim, com meu pai, né? Com essa busca dele que ele trouxe.
E, e aí isso vem se desenvolvendo de uma forma muito veloz, né? Muito veloz, assim, eu vejo muita diferença, né? A gente está falando de 30 anos atrás, né? Vou fazer 30 anos. 41, Uhum. então 30 anos atrás, isso que a gente viveu. E, e aí a gente vê essa geração que já nasce, né, inserida nesse contexto totalmente tecnológico. E aí eu fico fazendo assim, né? Fico pensando, se lá atrás a gente tinha uma sociedade onde não se tinha explicação para nada, né? Então todas as explicações elas estavam voltadas para essa conexão espiritual. Se explicava tudo dessa forma, né? Então, o sol é um deus, a lua é uma deusa, a conexão com a natureza, era porque não se tinha explicação. Aí a gente começa, né, a trazer tudo isso, conhecimentos, estudos, começa a se trazer explicações, né, para aquilo que a gente não sabia antes. E aí chega então a ciência para nos dizer o que tem dentro do corpo humano, né? Até então não se sabia como é que era o corpo humano, quais eram as estruturas. Então alguém resolveu, né, pegar um cadáver, abrir e olhar, isso aqui é isso. Então, a gente começa a ter explicação e começa a ter esse desenvolvimento e a gente, acho que a gente se deslumbrou. E aí, Jéssica, eu só quero fazer, para não perder, olha só que interessante isso que tu fala, né? A gente produz muito conhecimento, a gente tem tempo de Hum. observação e acaba comparando, classificando, seriando. Todas as habilidades que o ser humano precisa para aprender, a gente bota na prática, no desenvolvimento da humanidade. E se produz muito conhecimento. Tanto é que a gente precisa achar uma forma de organizá-lo e de armazená-lo. E aí a gente vai em busca, porque o ser humano é esse bicho inquieto, curioso, né? Então ele inventa a prensa já para cobrir uma necessidade, porque se tinha conhecimento demais e não estava se dando conta disso para passar, para repassar, para chegar nas pessoas. E aí é muito interessante, porque hoje a gente tem essa consciência de que tudo que foi produzido não tem como eu saber. O conhecimento que um imperador romano tinha é muito menor do que uma criança de 6 anos tem acesso hoje. Uhum. Então, assim, eu não tenho como dar conta de todo o conhecimento produzido pela humanidade. Eu vou ter que fazer recortes, e aí vem evoluindo as especificidades, as especialidades da nossa formação, mas a gente não pode, e aí isso é um ponto-chave para mim, é o entendimento geral do meu lugar nessa humanidade. E aí é que eu acho que a gente, né, nessas nossas conversas aqui, juntamos as nossas especialidades e fazemos conexão dos conhecimentos, onde a gente conversa com uma pessoa da área da matemática, da medicina, da ciência, para ir entendendo como é que isso faz parte do todo, porque a gente perdeu aquele tempo de observação. E aí a gente está muito inserido num contexto onde tem muita produção de conhecimento. São toneladas de conhecimento produzido a cada minuto, porque a gente tem um espaço gigantão, que é virtual, para armazenar agora. E a gente já não precisa mais do papel. E a gente tem uma outra evolução tecnológica aqui agora, né, que é muito significativa nessa produção de conhecimento. Então, o que a gente precisa é se reconectar com com essa noção de coletivo de novo, de, de integração de todas essas partes que agora são já bem evoluídas sozinhas e não tem perigo de se perdê-las, né, de conhecimento. Então, o que a gente traz aqui agora é talvez um movimento de que como que a gente, enquanto humano, vai sobreviver a tudo isso, né? Inclusive respeitando os outros humanos. E aí esse é um outro pontinho. Eu quero te passar a palavra, mas eu quero resgatar aquilo que tu trouxe de empatia já naquela tua outra fala. E eu fiquei, é que tu estava falando, estava aqui pensando e anotando assim, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso que está à nossa disposição, e aí o que eu comecei contando, eu ia dizer, né, que naquela época, antes do computador, a gente procurava informação nas enciclopédias, né? A gente fazia Uhum. trabalho nas enciclopédias. Hoje é fantástico, né? Tu pesquisa qualquer coisa que tu queira saber. Tá aqui, tá na tua mão e é imediato.
E daí aqui eu queria trazer um ponto, assim, né? Então a gente está falando, isso é uma evolução, é maravilhoso, a gente utiliza isso, né? Se tu utiliza isso para o bem, então, nossa, né? É sensacional, é muito maravilhoso. Mas aí eu fiquei pensando que nisso tudo eu percebo que a gente foi perdendo a capacidade de lidar com algumas coisas básicas que não mudaram mesmo com toda essa evolução, né? Então, por exemplo, é a noção de tempo. Então, eu não sei mais lidar com tédio, eu não tenho mais paciência para lavar uma louça. Eu acho que lavar louça é perder tempo. Eu acho que, né, se eu tiver que parar para descansar, tem alguma coisa de errado, porque tá todo mundo fazendo alguma coisa e eu não tô. E daí a gente vai se desconectando, porque assim, para eu me relacionar, eu preciso estar nesse lugar do comum, porque não tem nada demais num dia a dia. Não acontece nada de extraordinário, né, na vida de pessoas que convivem juntas. A gente acorda, a gente escova os dentes, a gente lava a louça, um faz comida, o outro guarda a louça que foi lavada, alguém tem que varrer. Isso é tão prosaico, tão, né, não acontece nada. E aí, se eu me desconecto disso, né? Eu não quero mais saber disso. Eu só quero saber dessa outra efervescência, assim, que tá o tempo todo, né? E aí, o que a gente vê, o que a gente, né, chega pra gente é isso, é um adoecimento, né, desse corpo, porque tá num ritmo. Então, apesar de todo o avanço da medicina, o meu corpo ainda precisa de 8 horas de sono. Eu ainda preciso de atividade física, né? Ontem tu me mandou aquele vídeo, eu já tinha visto aquele vídeo, tinha mandado ele para os meus pais, né? Que é o de um senhor falando qual era o segredo dele, né? Para viver bem e de forma longeva, né? Longeva. E aí ele trouxe uma sigla, né? Onde ele foi colocando todos os elementos. E então lá são coisas simples, não tem nada demais naquilo ali que ele colocou, né? E ele vai ressaltar lá o cuidado com a atividade, né? Ter atividade física, as relações, né? O aprender alguma coisa, né? Buscar, então, manter esse brilho no olho de estar querendo aprender algo, né? Por aprender. Eu achei tão bonitinho Sim. assim, né? Ele foi aprender a editar vídeos. Para que ele Com vai seus usar, 75 anos. né? Talvez para nada ele vá usar, mas não importa. É pelo simples prazer de estar aprendendo algo, né? Que a gente Porque tem tu te mantém essa. vivo, né? A curiosidade humana, né? Exato. Então, assim, se a gente for ver o que a gente precisa, é algo muito simples, né? O cuidado com a alimentação. Então, eu vejo que hoje a gente está nesse fiozinho, assim, né? Quase rompendo com as coisas que são muito básicas, que a E gente Jéssica, precisa isso resgatar. que tu traz é fundamental, porque é a minha conexão com a ciclicidade, com o meu ciclo circadiano. Eu saber que sim, eu vou nascer, viver e morrer. Como todas as plantinhas, como todos os bichos, como todo ser vivo nesse planeta. Eu tenho uma jornada aqui. Nessa jornada eu vou ter filhos, eu vou produzir coisas e eu vou deixar a minha mensagem, né? O meu legado que vai sobreviver, que vai superviver nos meus descendentes. Porque eu já faço isso com os meus ancestrais. Então, quando a gente fala, né, dessa evolução humana, e a gente vai para os nossos nós humanos, né? São os meus avós que vieram de outros continentes, são os meus pais que nasceram aqui, sou eu que estou aqui hoje, mãe dos meus filhos, que talvez tenham os filhos deles, que eu possa vir a conhecer ou não, mas que vão dar continuidade a essa geracionalidade, né? A essa linhagem, mas que a gente fica vivo neles. Essa é a vida eterna que a gente procura, estar Uhum, vivo, né? Nessa memória, nesse fazer dos nossos descendentes. Isso é tão forte, tão poderoso, e não está ligado a dinheiro, não está ligado a bem material, está ligado a essa memória.
que é passada. Claro que hoje em dia a gente tem, né, esse recurso, como tu disse, né, do livro, da internet, da nossa história que pode ser contada. Então, aqui a gente está honrando teu pai, tua mãe, os meus avós, os meus pais, contando a história deles, que está viva, e eles estão vivos nessas histórias. Alguns ainda, né, vivos aqui, outros já só na nossa saudade, na nossa memória, na nossa fala. E isso nos traz esse poder sobre a morte, porque a gente traz essas pessoas de volta contando as suas histórias, né, relembrando e trazendo como aprendizado para os nossos filhos, netos e bisnetos, né, nessa linhagem que vem e que aprende com isso, né, de onde a gente veio para onde a gente vai, Isso. enquanto humanidade. Perfeito. Eu fico, né? Eu tenho esse sonho, assim, porque é quase uma utopia, né? Mas a gente evoluiu tanto, né? Que eu acho que eu já falei isso até em outro programa aqui que a gente gravou. Mas para mim é uma coisa assim impossível de imaginar, né? Que ainda hoje, depois de tanto tempo, a gente ainda tem guerra, né? Ainda a gente tem massacres e então assim nesse ponto a gente não conseguiu evoluir, né? E aí, Jéssica, eu trago para a nossa realidade agora, aqui hoje, né? Nós estamos vivendo uma enchente inusitada aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu falo daqui, a Jéssica está em Santa Catarina, mas também está chovendo lá. E a gente tem pessoas em vulnerabilidade, né? Pessoas que tiveram suas casas devastadas, pessoas que não sobrou nada, sobrou as paredes. Nem as portas nem as janelas ficaram. Do liquidificador ao anel, da foto às roupas de cama, não sobrou nada. Então, assim, como que essas pessoas vão reconstruir suas histórias, suas memórias, como isso vai fazer parte das histórias que eles vão contar? Eram crianças chorando, a gente não tem mais nada, são escolas que perderam suas bibliotecas. Então, assim, ó, e ontem, né, a gente está gravando hoje dia 26, né? Então, ontem, dia 25, Porto Alegre fechou todas as 14 comportas para que o rio não suba mais, porque já estava a 20 centímetros do cais do Porto, e não entre água na cidade. Então, nós estamos vendo uma situação bem diferenciada, né? A última enchente que a gente teve foi em 2015, isso, 2015, e não foram fechadas todas as comportas, foram fechadas algumas assim como prevenção, né? Dessa vez a gente não sabe, porque depois de ontem, choveu hoje a noite toda, tá chovendo hoje o dia todo, e a gente tem muitas pessoas que moram, né, perto do rio. Qual é o nosso papel, né? Como que a gente, enquanto humanidade, se acolhe, colabora, ou acha que, viu? Eles foram construir casa perto do rio? Viu? Não cuidaram? Ou foi o que sobrou? Ou foi lá que eu decidi morar porque eu sou filha né, neta de pescador? Então, as histórias que nos significam, que nos validam, né? Nos colocam como seres individuais nesse coletivo, né? É. E até a gente pensar, né, eu acho que para fechar, assim, o quanto dessa evolução hoje está trazendo também consequências como essas, né? Então, é uma evolução que acaba, muitas vezes, não respeitando os limites nem do humano, nem da natureza, né? E aí a gente começa a ter um adoecimento geral, né? Então, tudo isso que a gente está vendo de alteração do clima e tanto o nosso adoecimento físico, né, enquanto sociedade que está adoecida emocionalmente, mentalmente, né? Então, eu acho que a gente está num ponto onde a gente precisa avaliar e repensar algumas coisas para buscar algo que foi perdido lá atrás, e eu acho que aí a gente encontra respostas nas nossas histórias, da onde a gente veio, os nossos valores, né, o que que realmente importa, né, para que a gente possa construir algo que é aquilo que a gente sempre fala, assim, né, uma coisa não precisa ser em detrimento da outra, né? Então, como que a gente caminha com todas essas maravilhas que o humano é capaz, né, de trazer, de manifestar, e é uma habilidade divina, né? Ser Exato. capaz de manifestar tanta coisa maravilhosa, né? Mas que a gente não se perca de coisas simples, né? Como um olho, uma conversa olho no olho, estar à disposição para quem precisa num momento como esse, não perder as Sem, relações. sem perder a nossa moralidade e a nossa ética, né?
São os nossos valores e esses valores num tempo e numa cultura, né? Então, o que que é importante para que a gente tenha. E aí, eu acho que eu consigo fechar, porque tu trouxe a questão da empatia e como ela é fundamental para que eu consiga conviver nesse coletivo, dando conta de qual é o meu processo, qual é o processo do meu vizinho, como que a gente, que pontos se aproximam, que pontos divergem. Então, eu tenho muitas coisas, né, em comum com a Jéssica, tem outras muito diferentes, mas há uma empatia, há uma um estar juntas nessa trajetória, né? E essa empatia, ela me permite subir um degrau, que é em direção à alteridade, que é quando eu entendo essas diferenças e respeito essas diferenças. E aí esse é o suprassumo do desenvolvimento humano, né? Porque eu nunca vou conseguir me colocar absolutamente no lugar de uma outra pessoa com toda a sua história, com toda a sua bagagem, com todas as suas dificuldades, desafios, habilidades, talentos, porque os meus são diferentes. Mas no momento em que eu tenho empatia e alteridade, eu consigo, né, ter o melhor da humanidade ali juntinho para acolher o outro, para me acolher e para entender a nossa evolução. E no meu ponto de vista, essa é a verdadeira evolução. Essa é a verdadeira evolução. Muito bom. Que bom, que bom. Espero que, né, vocês possam aí daí também fazer as reflexões de vocês, né, e pensar nas histórias de vocês. Escrevam para nós, comentem, para que a gente continue essa conversa e a gente segue juntos até o nosso próximo Nós Humanos. É isso. Até o nosso próximo Nós Humanos. Um beijo e Um até. beijo.